Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Amém? Shalom para você. Mais uma vez, conectados, ligados, intimidade, comunhão. Olha, com o nosso Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador, Filho Jesus Cristo, e na unção do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Você sabia que Deus fez uma aliança com um homem chamado Noé, e através da fé, da obediência deste homem, da fidelidade deste homem, até hoje nós somos beneficiados, a raça humana é beneficiada. No passado, Deus, usou homens e mulheres para escrever uma história de fé, de obediência, de fidelidade, de comunhão, para que hoje eu e você, nós possamos cada dia mais crer e confiar no Senhor Jesus, no Deus Pai, no Espírito Santo e na sua palavra. Gênesis 9, versículo 13, Deus diz assim: e eu colocarei no céu o meu arco, e este arco será por sinal da minha aliança contigo, Noé. O arco-íris. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você sabia que o arco-íris faz parte de uma promessa, de uma aliança, de um compromisso com Noé? Noé, um homem de fé, um homem de obediência que obedeceu, um homem que procurou ter uma vida correta, justa, fiel, leal ao Deus, ao nosso Deus, vivendo em um tempo de total depravação da raça humana, com um povo totalmente no pecado, na lama do pecado, totalmente na idolatria, sem uma identidade espiritual, sem conhecer Deus, levados por todos os caminhos de maldade, governados, dirigidos por espíritos malignos. Uma depravação total estava acontecendo nos tempos de Noé. Mas a palavra diz que Deus olhou lá do céu e viu Noé, um homem justo, um homem fiel, um homem temente, um homem que buscou, que procurou e se manteve em um grau de pureza, de fidelidade, de obediência, de compromisso ao nosso Deus, ao meu Deus e ao teu Deus, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes existem pessoas, até no meio do cristianismo, no meio evangélico, que diz que é muito difícil viver nos tempos atuais. Porque o mundo está virado, tanta coisa, isso, aquilo outro. Mas olha, Noé, que o ambiente que ele estava inserido, o padrão de vida daquele povo, a contaminação, a lama, a imundície do pecado, não fez com que Noé se envolvesse, com que Noé se misturasse, com que Noé fizesse parte daquele mundo de pecado. Diz que Deus olhou lá do céu e viu Noé, um homem justo, temente a Deus, de fé, de obediência, lealdade, que não se corrompeu, que não se deixou vender, trocar por um prato de lentilha, que não perdeu a sua identidade espiritual, que não se corrompeu. Corrupção hoje, você está falando tanto no Brasil, né? Você sabia que existe a corrupção espiritual? Você sabia disso? Não? Existe a corrupção espiritual. Deus então se agrada de Noé, a fidelidade, a fé, a obediência de Noé. E se você vê em Gênesis 9, o 13 até o 17, Deus estabelece a sua aliança, seu pacto, a sua promessa, com Noé, porque encontrou em Noé duas coisas fundamentais: fé e obediência. E hoje eu e você
Temos o prazer de saborear a história, os acontecimentos na vida de Noé. E isso deve ser o que para mim e para você nos enriquecer a nossa fé, alicerçar a nossa fé, nossas convicções espirituais, o nosso foco e objetivo diante desse momento em que a humanidade, que o mundo está passando. Nós, como os cristãos no dia de hoje, que a história, que a vida de Noé venha impactar nossas vidas, venha nos mover, venha nos dar desejo, fome e vontade de ser um Noé nos dias de hoje. Aproximadamente 120 anos ao tempo da construção da arca, do plano divino que Deus revela a Noé. Olha, Deus tem seus planos divinos para mim e para você. Ele nos chamou e nos escolheu para nós vivermos e fazermos coisas sobrenaturais nessa terra. Um cristianismo nos dias de hoje, querido, neste mundo que está aí fora, de apostasia, de incredulidade, de corrupção em todas as áreas, ganância, soberba, homens de Deus, mulheres de Deus se vendendo por prato de lentilhas, pessoas dentro da igreja, muitas vezes, pessoas que formam uma igreja de Cristo, me perdoa, pessoas que formam uma igreja de Cristo, feridas, mágoas, ódios, iras, sanções, facções, lutas, brigas, disputas por patrimônios, coisas terrenas que não trazem nenhuma edificação para a questão da salvação, vida eterna. Deus falou com você: eu vou estabelecer um pacto, uma promessa, uma aliança. Noé, eu tenho achado, então eu tenho um plano. Eu quero acabar com essa humanidade, com essa raça, e vou começar um novo povo, uma nova nação. E você é o exemplo, você é a referência para mim. E eu quero você, Noé. Eu tenho um projeto celestial e você vai fazê-lo realizar e acontecer nessa terra. Querido, Deus tem projetos, Deus tem ideia, Deus tem planos no mundo espiritual e Ele quer encontrar em mim e em você fé, obediência, lealdade, fidelidade, comunhão, compromisso, secreto. Não nos vendermos, por nos trocarmos por prato de lentilhas, nem aceitarmos a corrupção no meio do cristianismo hoje, no meio do povo que forma a igreja de Cristo. Aproximadamente 120 anos, Noé, uma arca. Deus dá um projeto da arca e amanhã eu vou estar falando um pouquinho sobre as dimensões dessa arca, falando um pouco mais sobre essa arca, mas Noé, começou a fazer aquela arca. Mas o que eu quero deixar focado nessa primeira live, querido, é que através da fé, da obediência, da lealdade, de uma vida de santidade e pureza de Noé, Deus fez um pacto, uma aliança com Noé, e que nós, a humanidade, até hoje, é beneficiada e seremos beneficiados até a vinda de Cristo. Mas uma experiência, um ensino que fortalece a minha fé e a tua fé, a nossa perseverança, a nossa obediência e o nosso crer. Que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele não falha, Ele é mais, Ele zela, Ele honra pela sua palavra, Ele vai cumprir a sua palavra na minha vida e na tua vida. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus tem algo extraordinário, sobrenatural para você, meu irmão, minha irmã. Ele vai te usar. A obediência de Noé, aproximadamente 120 anos construindo uma arca. Mas permaneceu, Deus honrou Noé. Hoje, quando você olha para os céus, de repente o tempo, nuvens, tempo começa a fechar para chuva, e você vê aquele arco-íris no céu. Se lembre da obediência, da fé, da lealdade, da aliança, do pacto que Deus fez com Noé. E isso deve fortalecer a nossa fé, trazer ânimo, coragem, ousadia, determinação, compromisso. Uau! Aleluia, aleluia, aleluia. Finalizando, meu irmão. Amanhã nós continuamos mais um pouquinho, tá? Deus olhou lá do céu e viu um homem justo, reto, íntegro, sincero,
verdadeiro no meio de um povo, de uma humanidade totalmente depravada, corrompida, usadas pelo inimigo nas práticas das maiores barbaridades, nível pecado, carnalidade, um povo que debochava, que ria, que zombava, que se dava em casamentos, em namoro, blasfemava, debochou de Noé o tempo todo que ele construiu a arca. Para finalizar, Deus está procurando hoje verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer encontrar nos dias de hoje homens e mulheres leais, fiéis, famintos, sedentos, que não se corrompam, que não se vende. Você, meu irmão, que faz parte de uma igreja, de uma congregação, de um grupo de cristãos, não se venda, não se corrompa, não aceita pratos de lentilha, pessoas machucadas, feridas, com ódios, raivas, usando muletas, cadeiras de roda, sabe? Olha, você é a resposta de Deus, você é o melhor de Deus, você é o que Deus tem de melhor nessa terra, nesse ambiente onde você vive. Um forte abraço, Deus te chamou, minha irmã, Deus te chamou, meu irmão. Fica com Deus, a paz do Senhor, tá? A partir das 3 horas, tá? Nosso relógio de oração, madrugada com Deus. E pode ter certeza de uma coisa, você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, Ministério Deus é Fiel, Pastor Agnello de Jesus. Nossa página no Instagram, no Facebook e no TikTok. Ministério Deus é Fiel, Pastor Agnello de Jesus. Olha, você está em nossas orações, tá? Vamos orar para o Brasil, vamos orar para a nossa nação, vamos clamar que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, que Deus possa, grande avivamento a essa nação. Não vai ficar pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, em todas as áreas, principalmente Brasília, os pilares da maldade, os pilares do mal, ruindo. Brasil, a nação Brasil sendo sacudida, abalada, impactada. Vilarejos, cidades, estados, capitais, todo joelho vai se dobrar, toda a carne, todo homem vai meter a cara no pó, porque Deus é Deus. Noé, através da fé dele, eu e você tiramos uma experiência, um aprendizado que deve fortalecer a nossa fé nos dias de hoje. Amém? Até amanhã, se Deus quiser e permitir. Shalom para você. Agora vamos orar. Vamos para o nosso relógio de oração, de clamor e intercessão. Amém? Deus é mais. Deus é fiel. E a sua palavra não volta vazia. Agindo Deus, quem impedirá? Eis que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se aquebrantar, se converter dos seus maus caminhos e orar a mim, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra, a nossa terra, Brasil, a nossa terra espiritual. Shalom! Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém?